Boa noite, professora Cleide. Vai ser boa tarde hoje. Estamos aqui para apresentar. Meu nome é André, aqui é a Marcela. Estamos aqui para apresentar a nossa PRAD. Primeiro de tudo, a gente agradece a compreensão nesse momento que a gente conversou, estamos passando uma dificuldade particular, familiar, né, doença, mas sem entrar em detalhe, o professor falou, apresenta um vídeo, pelo menos uns 5, 10 minutos sobre o conteúdo, tal, não abro mão da participação de vocês. E aqui estamos, então a gente agradece de antemão a professora Cleide, aos colegas professores que também vão ver o vídeo, e a nossa prática reflexiva de aprendizagem desenvolvida do curso de agroecologia como matriz formativa na Escola do Campo, nesse de aproximação campo-cidade, é sobre recuperação de área verde. Então, a nossa professora formadora, como a gente disse, professora Cleide Maria, os autores André Silva Urri, Marcela Malte Rubi Urri, e o local de desenvolvimento para essa PRAD é no SED PADEF, é essa a pretensão. E o ano e o semestre que a gente pretende e possivelmente não aplique é no 2026, primeiro, segundo semestre, mas é uma ideia contínua essa recuperação dessa área verde escolar, né? Então, a gente tem uma breve caracterização do território, como a gente já falou, ali tem que colocar escrito no template que a professora mandou, falando de como que o PADEF é uma área rural, mas também é bem próximo do meio urbano, pequeno, ali no Café Sem Troco. Tem agricultura familiar, tem saberes tradicional, tem presença constante das pessoas na comunidade escolar. O problema identificado ali no tópico 2, o diagnóstico que a gente vê é o problema com degradação do solo. E essa parte já já eu vou passar para Marcela, que ela que é das ciências naturais, biológicas, ela vai entrar melhor nesses conceitos tal sobre essa recuperação desse solo degradado, né, para melhorar o espaço verde ali. Continuando a nossa PRAD ali, conforme o segmento do template, tem a contextualização multidisciplinar com foco na realidade. A ação que a gente planeja fazer é nas turmas dos meninos do Vespertino. Isso que é mais dificultoso, que a gente dá aula para ensino médio. Mas essa conscientização nos meninos de sexto ao nono ano. Essa é uma realidade que pega legal ali à tarde no PADEF e dá para desenvolver legal. Então, que eles realizem o diagnóstico ambiental, possa trabalhar a oficina de compostagem. Falar a verdade, até tem essa estrutura já no PADEF, mas está meio parada agora, principalmente a cultura da compostagem. Tem mutirão, fazer um mutirão de plantio, teve lá o projeto do feijão andu, que a gente sabe e tal, mas também não está dando mais aquela continuidade, porque o professor que estava fazendo um doutorado lá está acabando. Então, essas e outras que já tem, dá para recuperar algumas áreas da escola e da região do entorno. Então, como também produzir materiais informativos, essas coisas, atividades que articulem essa observação direta, pesquisa e prática agroecológica. Ali a gente contextualizou como pode ser multidisciplinar. Ciências da natureza, pode falar dos ciclos ecológicos, da conservação do solo, da biodiversidade. Geografia, pode falar do território, do cerrado, impactos ambientais. História, pode falar de saberes tradicionais, o modo de vida no campo. Matemática, pode fazer as medições, as organizações dos dados, acompanhamento das mudas, medir e tal, quanto de água precisa, essas coisas tudo. E linguagem pode produzir esses textos, os cartazes, os vídeos e registrar isso com fotografias. Igual a gente já falou, o sujeito envolvido serão alunos do sexto ao nono ano, professores, equipe gestora, pode trazer a comunidade na base da agricultura familiar e a comunidade local e até parceiros ambientais, se tiver interesse, que ali perto tem o IBAMA e tem
Qual que é o outro que tem lá perto? Emater. Emater. A Emater é fundamental, porque a gente sabe que a Emater, quando se fala de campo, agroecologia, é muito influente ali. Eles sempre topam fazer essas parcerias ali, né? Então, essa participação coletiva fortalece o sentimento de pertencimento e a responsabilidade com esse território que é escolar, mas é de todos. Então, ações que podem ocorrer fora, para além do espaço escolar. Pode ter a distribuição de cartilhas sobre compostagem, cerrado, tal, roda de conversa com os agricultores, divulgação dos vídeos educativos, participação da comunidade nos mutirões de plantio, caso necessário, que a Marcela vai falar, e na manutenção dessa área que for revitalizada. Ações dentro do espaço da escola, mutirão, revitalização do solo, adubação com a própria compostagem, plantio da espécie nativa, que a Marcela vai adentrar nisso aí, instalação de placas educativas, implantação de composteira comunitária, onde os estudantes são os protagonistas e vão atuar em todas as etapas. Não pode tirar eles e deixar só para agricultura familiar ali, outra coisa, fortalecendo essas práticas como um cuidado coletivo desses estudantes. As ferramentas que dá para a gente utilizar, já que está falando de tecnologia e a gente sabe que tem que utilizar hoje em dia, dá para fazer com o Classroom, transformar essa atividade, adaptar. Um Canva dá para usar Google Drive para guardar todos esses documentos, vídeos, essas coisas. Dá para usar YouTube. A gente vai tentar fazer esse vídeo um link no YouTube, já fazendo um teste. E usa o celular que a gente está utilizando agora para fazer essas filmagens. Coisa básica, ferramenta de jardim ou mesmo enxada, picareta, essas coisas, não tem uma coisa muito complicada. E mudas, vamos usar muda nativa. O máximo de gasto aí é com a muda nativa se a gente tiver que comprar mesmo, se às vezes essa parceria pode ajudar. E os compostos orgânicos ali, se a gente precisar, se a compostagem não der conta. Na primeira semana, pessoal, o cronograma, qual que é a ideia para começar? Primeiro tem que diagnosticar, mobilizar, preparar essa comunidade, o que, que vai estar acontecendo. Segunda semana, um planejamento participativo e já ir trabalhando esse solo, preparar. Terceira e quarta semana, vamos fazer as oficinas, dando as orientações, como que será o plantio e a implantação da composteira. E quinta semana, avaliação e socialização dos resultados. Isso é constante, tem que ir repetindo, tem que ir vendo tudo esse cronograma. Era mais ou menos isso a minha parte, como eu falei, já estendi mais que os 5 minutos que a professora falou, tá dando uns 8 para 9. E essa parte agora da recuperação dessa área verde, do solo degradado ali no espaço escolar, a parte mais técnica, vamos colocar, eu sou da filosofia, eu deixo com a Marcela, que é das ciências naturais e da biologia, professor. Obrigado, eu agradeço já de antemão e passo para a Marcela agora. Como que é a coisa? Pois então, para recuperação de áreas degradadas ali, principalmente recuperação de solos, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é cobrir esse solo com algum tipo de vegetação. A principal ameaça da vegetação e do solo ali no PADEF é a quantidade de eucaliptos que tem ali em volta, né? Porque uma característica do eucalipto é eles tiram muita água do solo e jogam para a atmosfera. Como a gente sabe, o eucalipto ele é geralmente uma árvore utilizada para reflorestamento, né, para quesito de colher madeiras, né? Então aquela área ali está sendo uma área que eles estão produzindo essa madeira e daqui a alguns anos eles vão retirar esses eucaliptos. A ideia é que não volte a replantar eucaliptos quando eles... Vai devagar, tá bom, tá Ah, massa. não. Vai. A ideia é que esses eucaliptos, uma vez retirados, eles não retornem a esse ambiente. Troquem essas mudas, essas outras, por outras espécies nativas, né? Que possam reter, inclusive, essa água no solo, né?
Aí teria que fazer os estudos para ver quais são as árvores nativas que poderiam, talvez, lá na frente ser aproveitadas para fazer essa retirada de madeira, né? Ali no PADEF, na escola mesmo, como o André falou, as medidas seriam essa compostagem. A gente pode proteger esse solo cobrindo com as próprias serrapilheira, que a gente chama, né? O resto de folha, de galho e tudo mais. Tudo isso forma essa matéria orgânica na compostagem, cobre esse solo, protege ele dos eventos de erosão, seja por chuva, seja por sol, seja pelo vento mesmo, né? Pela aquela lixiviação, né? E os nutrientes já estão ali para alimentar as outras espécies que podem ser introduzidas mais tarde. Era essa que você não ia falar, a espécie que é o mais, o que você acha que é mais indicado, do qual que era para começar? Frutífera era boa? Exatamente. Qual que é a ideia lá? Sim, mas é uma ideia que a gente estava discutindo mais cedo era revitalização para uma área de mais fechada, de campo fechado, né? Existe uma espécie que ela é muito interessante porque ela atrai muitos passarinhos, que é chamada de embaúba, né? Os passarinhos, eles são atraídos, comem essas frutinhas e eles acabam aumentando a biodiversidade da vegetação local. Eles conseguem revitalizar isso muito mais rápido com a embaúba do que se não tivesse essa espécie no local. Mas ela é uma planta de ambientes mais fechados, voltados aí para, por exemplo, Mata Atlântica, né? Não sei se daria certo aqui no regime de seca do cerrado, né? Outra técnica muito interessante utilizada para conseguir essa reflorestamento seria a mistura de sementes nesse solo, né? Podendo utilizar aí trabalho mecânico mesmo ou então de maquinaria, né? A gente poderia jogar essas sementes endêmicas, nativas do cerrado, numa grande... Meu amor do céu. Tá Não bom, tá, não, não. vem aqui, explica Caralho, com não, tô É assim, não, nervosa. vai ficar isso, amor, tá bom, O seu tá ficou bom. lindo. O seu Não, ficou tá, não lindo. tem um mais lindo, não. Você tá falando coisa técnica aqui que é difícil mesmo. Explica devagar, com calma, que tá certo tudo. Vamos lá. Como que vai jogar essas sementes misturadas ali? Você tava nessa parte aqui, que eu tô prestando atenção, aprendendo também. Eu sei. Pode falar, amor. Porque geralmente as pessoas associam a recuperação de áreas degradadas com a plantio direta de mudas. Isso, apesar de ser muito divulgado como se fosse uma técnica boa e eficiente para a recuperação de uma área, principalmente também do solo, não é tão adequado, porque quando as pessoas fazem esse plantio de mudas, eles botam poucos indivíduos num grande espaço. E o solo ainda continua muito exposto aos fatores abióticos que a gente chama, aos ventos, ao sol, à chuva e tudo mais. Continua tendo todo o processo de erosão e lixiviação. E elas, como não tem uma competição muito forte, muito acirrada entre si, entre essas mudas, elas acabam crescendo muito mais devagar, né? Se você aumenta a quantidade de indivíduos e diminui esse espaço, vamos botar assim, numa mesma metragem, a competição por qualquer descomposto, né, pelos nutrientes do solo, pela água do solo, pela luz solar, inclusive, faz com que elas aumentem a velocidade de crescimento. Então, elas vão crescer num ritmo muito mais acelerado, né, do que se elas estivessem ali sozinhas. Muitas vezes aqui em Brasília eu já vi também situações em que eles tiveram essa ideia de fazer esse remanejamento e essas ideias foram abandonadas ao longo do tempo, porque não trouxeram resultado aprazível, assim, né? Então, para a recuperação, é isso que eu falei, a gente bota um conjunto de sementes, várias sementes, como, como é que é o nome daquela máquina que Que faz o mistura? plantio de semente? A Semeadora? semeadora. Inclusive, ele poderia utilizar essa semeadora para jogar no solo essas sementes de espécies Diverso. naturais, de espécies nativas daquela região, da nossa região aqui, né? E vai aumentar o número de mortalidade, o índice de mortalidade entre essas mudas e essas sementes? Sim, vai aumentar. Mas
geram a competição, geram um retorno mais rápido àquela equidade que a gente gosta de ver num ambiente saudável, né, com diversidade de espécies, que é muito importante, e todas elas interagindo entre si também. Só para eu entender aqui, que agora eu fiquei na dúvida. Daí a gente vai acabar o vídeo. Tá bom demais e Tá respira não, que tá legal. não tá não. Se colocar essas sementes misturadas, elas faz tipo uma seleção natural que elas se mata, mas fica mais. Elas mesmo dão o espaço sozinha entre elas, assim, em outras palavras. Essa diversidade fica uma mais espaçada da outra, mas fica bastante tipo diferente. Exatamente. Você joga ali, vai acontecer um processo de seleção natural, que é Mas elas normal não do tem nosso... como ficar igual o eucalipto alinhado Claro que certinho. não, isso Porque não... elas vai Não, retorcer uma a outra do vai... cerrado ali. Ó. Exatamente. E lembrando que o cerrado ele é uma savana, então não existe tantas variedades de árvores altas, né? Mais gramíneas, herbáceas, mas mesmo assim elas são importantes para a manutenção aí dos nutrientes no solo. Está sofrendo bastante com a introdução da espécie exótica da braquiária, principalmente aí para plantio de... Desculpa, para produção de carne, né, e de leite, porque É o pasto, né? exatamente é o pasto que a vaca se alimenta aí ao E longo da cada sua vez vida. vem essas braquiárias mais fortes, crescendo mais rápido, né? E a Nessa... braquiária ela é uma espécie invasora que foi trazida de propósito para o cerrado, ela vem lá da África, né, e está diminuindo aí a quantidade de gramíneas que são nativas do cerrado, né. Então, fazendo esse negócio aí dessas sementes nessa sementadeira, a gente literalmente vai aumentando bastante o número de indivíduos que vão ser plantados na mesma metragem, vai aumentar bastante a competição, e aumentando a competição favorece a seleção natural, e esses indivíduos vão conseguir crescer mais rapidamente, porque a competição acelera aí o desenvolvimento. Isso serve tanto para a biologia quanto para a economia. Fiquei feliz que agora você deu risada. Professora, pessoal, não, vem cá, não fica com vergonha não. Você falou bonito, falou tudo os negócios, o conhecimento biológico, científico do negócio. A gente agradece, acabou que ficou mais longo que os 10 minutos que a senhora pediu, professor. Eu aprendi aqui agora que eu, eu não sei quase nada desse negócio de agroecologia no Cerrado. Mas espero a gente ter contribuído. A Prade, a gente explicou ali, segundo o template, o que pedia. Mandamos uma parte escrito também, se os colegas tiverem, quiserem apreciar para leitura, né? Tentamos explicar aqui mais um pouquinho. Pedimos desculpa pelo nervosismo, que além do nervosismo normal de estar apresentando, a gente também tá gravando por vídeo, então a gente falou, vai numa só com coisa que se fosse no dia real, né, professor? Tentamos deixar aí. Pedimos desculpa, porque não vamos estar podendo estar na apresentação. Aconteceu a mesma coisa conosco do que com a colega, eu acho que é Francisca, né? Que a gente confundiu o dia de terça, pensou que ia ser quinta agora. Então a gente está mandando no dia da gravação de para quinta-feira. E esperamos rever tanto a professora como os colegas em outro curso, em outro, envolvendo educação do campo, envolvendo agroecologia ou alguma coisa voltada à educação do campo, porque para nós foi enriquecedor fazer essa mistura com o pessoal de Planaltina, foi legal, acrescentou a gente ir, voltar, essa troca de conhecimento e de saberes com outras escolas do campo, junto com a professora, que fica nosso agradecimento especial. E agradece, se despede. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês.